aparecendo aí? A live ainda não apareceu, não. Estamos informando os seguidores. Ah, agora foi. Sara. Oi, oi, oi. Nós temos que colocar a lapela, viu? Com esse barulho de secador. Não tô. Cadê ela? Deixa eu pegar. Olha como é que tá chiando. Agora. Olha aqui, o barulho. Como é que tá? Secador altíssimo. Oi. Tá dando pra ouvir ali? Bom dia. Deixa eu fixar aqui. Hoje vai ser a nossa aula de cílios inferiores. Tá? Deixa eu já mandar aqui o aviãozinho. Para algumas pessoas poder acompanhar também. Esse horário, né, é meio difícil, meio complicado, eu sei, devido aos atendimentos, mas só colocar um foninho de ouvido, gente, ó, aproveitar todo o conteúdo que nós vamos aprender hoje. Nossa, tem muito barulho aqui nesse local. Barulho demais, né? Só dá pra escutar só a voz. Só tá dando voz? Ah, então tá bom. Tá vendo? Não dá pra escutar o secador. Então, ótimo. Já enviei aqui, eu vou mostrar para vocês os cílios que nós fizemos ontem, tá? Deixa eu colocar aqui, mudar o microfone de lugar. Pronto. Ó, deixa eu virar a câmera para vocês poderem ver. Esse aqui, ó, olha aqui para a câmera, foi os cílios que nós fizemos ontem, tá vendo? Os cílios inferiores, gente, ele depende muito da técnica que nós vamos colocar no cílio superior. Por quê? O cílios inferior, ele é para trazer o quê? Harmonização para o olhar, tá? Então, ele vai trabalhar em conjunto com o cílio superior. Então, não adianta a sua cliente chegar já com os cílios, né, de um outro local e você não saber qual que é aquele mapeamento, o tipo de curvatura, tudo isso que foi utilizado para fazer esse cílio superior. Então, é necessário que você venda esse procedimento em conjunto, né? O superior com o inferior, tá ok? Então, o mapping que a gente utiliza nos cílios inferior vai depender muito para trazer essa harmonia
do cílio superior, do mapping que a gente utilizou no cílio superior, tá ok? Então, esse aqui é o olho que nós fizemos ontem, né, para que vocês pudessem ver, né, e a aula não ficar tão longa, e esse é o que nós vamos fazer hoje, tá? Olha para vocês verem a diferença de um olhar para o outro, tá ok? Então, lá, vamos começar. Vou posicionar a câmera aqui no local, para que vocês possam ver direitinho, tá? Deixa eu colocar aqui para ver seus comentários. Eu tenho na minha cara. Tá bom. Tudo numa boa. Ficou muito grande. Ficou muito cheiroso. Eu sou cheirosa, bebê. Curiosidade sobre o Luiz, ela é muito cheirosa. Tá as mãos. Esse é o que nós fizemos ontem. Tá meio lento. Entrega lá. Ok? Esse é o olho que nós fizemos ontem. E nós vamos fazer esse outro olho hoje. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês possam acompanhar, tá? No final, eu vou falar para vocês qual material que a gente utiliza, tá? E qual os tipos de pinça que a gente vai utilizar também para poder estar fazendo esse procedimento, tá bom? Então aqui, ó, a gente já fez a higienização desse olho, tá? Agora nós vamos fazer o quê? O isolamento inferior, tá? O isolamento inferior do olho, como que a gente faz ele? Primeiro, balançando? Acho que tá encostado na máquina. Ó, a gente vai fazer, olha para cima. Esse lifting aqui, ó, na pálpebra inferior. Para quê? Para a gente ter uma visualização melhor da raiz desses cílios. Então, você vai pegar aí a fita mágica, a fita transpore, a fitinha que você tem costume de utilizar para poder fazer esse lifting aqui, ó. Puxa levemente a pálpebra inferior para baixo. Isso vai fazer com que você tenha um campo maior de visão da raiz desses cílios, ok? Em seguida, você pode vir e fazer o isolamento normalmente. Porém, o isolamento, como que a gente vai fazer ele? Esse isolamento, a gente vai fazer ele, quando a gente faz o isolamento, né, para os cílios superiores, o que a gente faz? A gente coloca a pad de gel aqui por cima dos cílios, correto? Nesse caso, a gente vai colocar ela aqui por baixo, ó. Vou encaixar ela aqui embaixo, ó, embaixo dos cílios inferior. Vou dar uma leve puxadinha depois que eu encosto na pálpebra, essa pálpebra para baixo. Para quê? Para que a raiz fique bem livre. Olha para vocês verem como que essa raiz está toda livre. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, eu vou ajeitando, fecho o olho. Ó, vou elevar a pálpebra dela, superior, e vou ajeitar esse pad de gel aqui, ó, para que ele fique bem rentezinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó, alguns pegaram, alguns fios inferiores, pegou aqui, ó, embaixo do pad de gel. Estou puxando eles para cima, ó. Pronto, estão todos para cima. Se você quiser, você pode vir também com a fitinha transpore, a fita mágica, a fita que você tiver,
e fazer isso aqui, ó. Passar ela por baixo dos cílios inferior, ó. Colar na pad de gel. Por quê? Costuma, às vezes, a pad de gel, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Na hora que vocês colocam o adesivo, costuma dele grudar na pad de gel. Aí na pad de gel, quando ele fica grudadinho, o que acontece? Acontece de sair uma parte branquinha no pad de gel. Alguém já passou por isso? É a fibra do pad de gel. E quando você coloca essa fita aqui, ó, em cima do pad de gel, o que acontece? Se alguma fitinha, né, algum fiozinho ficar colado, ele, na hora que você retirar, ele não vai ficar com aquele aspecto branco, porque ele não vai pegar a fibra do pad de gel. O que eu estou fazendo aqui é alguns fios que ficaram por baixo, estou elevando eles para cima, ó, para que todos os fios dos cílios inferior fiquem visíveis. Estão vendo como que estão todos visíveis aqui? Tá, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo, eu vou pegar uma fita, a minha fita mágica, aquela que eu faço o isolamento em camadas, e vou fazer o quê? Eu vou pegar essa extensão de cílio superior e vou elevar ela para a pálpebra superior. Por quê? Porque aqui, ó, ela com o olho fechado, o que acontece? Será que está rodando, gente? Lá está super atrasado. Tá. O que acontece aqui, ó? Eu não tenho visão, devido às extensões superiores, eu não tenho a visão dos cílios inferior, tá ok? Então, eu vou ter que pegar esse cílio superior e elevar ele para cima para que eu possa ter uma visão dos cílios inferiores. Ah, Gleide, então eu posso fazer os cílios inferior primeiro e depois o cílio superior? Poder até pode, mas o ideal é que você faça a extensão de cílios superior primeiramente, para depois você fazer a extensão de cílios inferior, tá ok? Então, tô pegando aqui a minha fitinha mágica, peraí. Essa elevação do cílio superior, a gente vai fazer ela igualzinho a gente faz quando a gente vai fazer em camadas os cílios. Nossa, minha fita tá nova, gente, não tô achando a ponta dela. Tem que pegar aqui em qualquer lugarzinho, porque eu não tô achando a ponta. Ainda puxei a fita ao contrário ainda. Só Jesus na causa. Deixa eu desvirar ela aqui. Ui. Pronto. Agora sim eu consigo cortar ela. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa fita mágica. Eu estou aqui com a minha fita mágica. Eu uso essa fita aqui, tá? Fita mágica da 3Ms, tá ok? Eu vou elevar essa extensão superior. Ó, eu vou encostar ela aqui nas extensões superiores, ó, eu vou puxar ela todinha pra cima, ó. Puxei ela todinha pra cima. Vou pegar mais um pedacinho aqui para elevar o canto interno também. Encosto e elevo. Esse cílio, gente, talvez vocês estejam se perguntando, não, mas que cílios grandes? Essa cliente, gente, ela ama cílios grandes, maxílios, né? Então, por isso o motivo das extensões dela ser tão grande. Tá ok? Aqui, ó. Tudo posicionado aqui embaixo. Os cílios inferiores, eles vão ficar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, tá vendo essa abertura aqui, ó? Que está bem aqui nesse canto?
essa abertura ela não pode ficar, tá? Então, o olho da sua cliente, ele não pode ficar exposto na hora de você fazer as extensões de cílios, tá? Então, ó, eu vou retirar aqui e colocar novamente, porque ela não pode, o olho dela não pode ficar aberto. Se atentem para isso, tá? Tem um fiozinho teimoso dela aqui, que não quer ficar para trás. Assim. Pronto. Prontinho. Viu agora como que o olho dela está totalmente fechado? Ó. Aqui agora eu tenho uma visão geral de todo os cílios inferior dela. Se você tiver dificuldade em enxergar ainda, né, você pode elevar um pouco o seu mocho, ou então pedir ela para fazer o quê? Levantar o queixo aqui, ó. Quando ela levanta o queixo, fica nessa posição, você consegue ter toda uma visualização aqui, ó, 100% livre dos cílios inferiores dela, ok? Então, vamos começar. Depois eu vou mostrar para vocês, né, os fios que eu estou utilizando, as pinças que eu estou utilizando, tá? E a forma como a gente também pega essa pinça. Deixa eu mover a câmera aqui um pouco, porque como a gente levou a cabeça, saiu do foco do olho. Bom, agora sim estamos focadas novamente. Vou dar mais um zoom aqui, para que vocês vejam melhor todo o procedimento. Ok? Então, aqui, ó, a preparação dos cílios inferiores. A gente também vai preparar ele normalmente, igual a gente faz a preparação dos cílios superiores, né? Vamos fazer a higienização, o isolamento. Aqui, ó, o primer. Estou passando o primer nos cílios inferiores dela. Para quê? Para que a gente tenha uma boa durabilidade dessas extensões, ok? Já estou aqui com a minha paleta de fios separadas, depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Já está aqui, ó, todos os fios que eu vou utilizar nela, tá? Eu vou fazer o meu mapping. Lembra quando eu falei com vocês que os cílios superiores, eles dependem os cílios inferiores dependem do mapeamento dos cílios inferiores? Pois bem. Aqui, ó, o mapping que a gente utilizou nela foi o mapping de gatinho, tá? Os cílios que eu vou utilizar nela, nos cílios inferiores, eu vou utilizar do tamanho 5 até o tamanho 7. O mapeamento de gatinho dela, o final da íris dela tá bem aqui, ó. Nesse ponto aqui. Você vai marcar o final da íris dela com o olho aberto, ok? A íris dela, o final da íris dela está aqui. Então, daqui até aqui, no canto externo, eu vou utilizar uma numeração. Essa caneta não está muito boa, não. Deixa eu ver a preta. Eu vou utilizar uma numeração nesse campo aqui. Aqui do canto interno até aqui, ó, um pouco antes do início da íris dela, eu vou usar uma numeração. Então, aqui ó, eu vou colocar o número 5, aqui o número 6 e aqui o número 7, ok? Esses cílios, nós também vamos fazer ele em camadas, tá bem? Então, a primeira camada dos cílios inferiores, a primeira camada é qual? É a que está mais próxima da abertura do olho dela, é a que está mais próxima da esclera. Então, essa é a primeira camada.
A camada intermediária é a que está no meio da linha ciliar dela. E a terceira camada é aquela que está aqui mais embaixo, mais próximo da pálpebra. Então, na primeira camada, eu coloco os números maiores. Na camada intermediária, o número mediano. E na terceira camada, eu coloco o número menor. Então, aqui, ó, como aqui os cílios que eu estou utilizando não tem o número 4, eu vou estar utilizando aqui novamente, na segunda e terceira camada, o número 5. Aqui onde está o tamanho 6, na segunda e terceira camada, eu vou utilizar o tamanho 5. Já aqui no canto externo do olho dela, na camada intermediária e na terceira camada, eu vou utilizar o número 5 e o número 6, tá? Então, aqui vai ficar, nesse primeiro quadrante, tamanho 5, nas 3 camadas. No meio da íris dela, vai ficar, na primeira camada, números tamanho 6, na intermediária, tamanho 5, e na última camada, tamanho 5 também. Já na terceira, no último quadrante aqui, do canto externo do olho dela, na primeira camada, o número 7, na segunda camada, o número 6, e na última camada, o número 5, tá ok? É igualzinho quando a gente faz aqui as camadas do cílio superior, tá bom? Então, já estou com todos eles posicionados aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão encaminhando, que depois eu respondo todas, tá ok? Lembre-se, no final... Oxe, saiu do lugar. Foi minha cabeça que bateu aqui, gente. No final, eu vou mostrar para vocês os fios que eu utilizei, o tipo de fio que eu utilizei e também as pinças necessárias para fazer esse procedimento, tá? De imediato, eu já falo antemão que a curvatura que eu estou utilizando é a curvatura J, tá ok? Estou utilizando a curvatura J, tamanho 5, 6 e 7. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou levar a cabeça dela levemente para a lateral. Deixa eu ajustar a câmera novamente. Deixa eu ver se ficou no ângulo. Tenho que apagar a luz ali, só para eu poder conseguir enxergar melhor. Deixa eu ligar a ring novamente. Então, vamos lá. Lembrando que, ó, na hora que minha cabeça vai bater ali toda hora, vai tirar tudo isso, ó. Na hora que eu tô olhando aqui, ó, os cílios dela, peraí que tem uns cílios aqui que é do, tá vendo esses fios aqui, ó? É do cílio superior. Então, eu vou pegar um pedacinho da fita, para eles não me atrapalhar, eu vou colocar eles para cima. Ó. Eles não podem me atrapalhar na hora, tá vendo? Então aqui, ó, na hora que eu olho as camadas dela, eu já consigo identificar qual fio está na primeira camada. Eu vou pegar uma aqui, ó, que tenha as camadinhas tudo separadinho para vocês verem, ó. Ó, esses 3 fiozinhos aqui, ó. Eu tenho esse que está na primeira camada, que é a camada mais próxima, né, da esclera dela, da abertura do olho. Tenho esse que está no meio da linha ciliar
e tenho esse último aqui, ó, que está mais próximo da pálpebra inferior dela. Então, vocês conseguem perceber que tem 3 camadas de cílios aqui? Ah, Gleide, mas em todo o olho dela vai ter 3 camadas? Não. Aqui no canto interno, ó, costuma ter só uma camadinha. No canto externo, costuma ter, né, em média, as 2 ou 3 camadas, só que os fios são menores, tá ok? Então, vamos lá, começando, ó. Venho aqui. Os fios, gente, como que nós vamos tirar esses fios, né, do chicote? Eu vou pegar, né, os fios aqui, ó, que eu vou utilizar, e vou vir com o meu primer ou um álcool 70 e vou passar aqui, ó, na pontinha desses fios naturais. Para quê? Para que eles fiquem parecendo que estão todos juntinhos. Isso vai facilitar na hora de eu tirar o meu fio do chicote. Ó, vai facilitar. Percebe que eles estão ficando tudo grudadinho, juntinho no outro? Isso, ó, na hora de eu tirar eles do chicote daqui, ó, eles já vão estar certinho para eu poder remover eles do chicote e já fazer a minha acoplagem, tá? Porque nos cílios inferiores, quando a gente faz eles, a maioria das vezes a gente utiliza ele com aquele efeito molhado. Então, esse efeito molhado é quando a gente tira ele tudo juntinho, né, do chicote. Isso que vai dar o efeito molhado. Ó, venho aqui, ó, e acoplo no meu fio inferior. Vou pegar esse outro fiozinho aqui, ó. Estou utilizando aqui o tamanho 5. A quantidade de fios, em média, de 3 a 5 fios. Vai depender do quê? Da espessura do fio que você está utilizando. Aqui no meu caso, eu estou utilizando a espessura 0,7. Ó. Olha a posição, prestem atenção, ó. Ó a posição da minha mão. Tá vendo que a minha mão fica praticamente deitada, a pinça está praticamente deitada? Ó. Mais um aqui, ó. Eu acoplo e faço uma leve pressão para baixo. Essa leve pressão é que vai garantir a fixação do fio artificial no fio natural. Isso vai trazer mais durabilidade para as extensões de cílios. Ó. Continuo separando aqui, ó. Fazendo isolamento bonitinho. Para que esses fios fiquem todos isoladinhos. Não tenha stickers. Porque os fios dos cílios inferiores, eles ficam mais próximo da pálpebra. Então, se tiver stickers aqui, isso vai causar muito incômodo na sua cliente, tá ok? Eu vou agora abrir a câmera no ângulo geral para que vocês vejam a posição da minha mão, ok? Ó. Vou colocar nesse ângulo aqui para que vocês possam ver a posição da minha mão, tá? Ó. Venho aqui, ó, faço o meu isolamento normalmente. Vou focar aqui, ó, nesse fiozinho aqui, ó. Ó, tá vendo ele? Vou pegar aqui o meu fio do chicote. Vou molhar no meu adesivo. Ó a posição da minha mão. Tá prestando atenção? A minha mão está deitada
no rosto dela. Se fosse os cílios superiores, como que a minha mão ia estar? Minha mão ia estar aqui, ó, posicionada na cabeça dela. Eu acho que o ângulo vocês ainda não conseguem ver no todo. Se fosse os cílios superiores, ó, a minha mão não ia estar apoiada assim na cabeça dela. Porém, para os cílios inferior, olha a minha mão como é que fica. Minha mão fica deitada, a pinça fica deitada, a pinça ela não fica em pé, tá? Se eu vir aqui, ó, com o fio, com a pinça em pé, eu não consigo fazer a acoplagem. Eu tenho que deitar a pinça para que eu consiga o ângulo de acoplagem, tá ok? Então, ó, essa é a posição. Ó, a minha mão fica na bochecha dela, apoiada na bochecha dela. A pinça minha, ó, fica totalmente deitada aqui, ó. Fica assim, ó. Tá vendo essa posição? É essa posição aqui, ó. Você vem nessa posição para poder fazer a acoplagem, ó. E eu venho aqui, ó, e acoplo. Tá? Então, vou dar o zoom novamente para a gente dar continuidade, tá ok? Para que vocês entenderam direitinho aí como que é a posição da mão. Tem como afastar a câmera para ver a posição da mão? Sim, Suelen, foi essa posição. Vocês não conseguiram ver? Ó, quando é o cílio superior, a gente apoia onde? Aqui, ó, na testa, correto? A pinça ela fica como? Deixa eu colocar no modo avião aqui. Ah, não, tô achando que é o meu. Não é o meu, não. Tá, quando eu faço os cílios superiores, eu fico nessa posição aqui, correto? As duas mãos apoiadas na testa. A minha mão de isolamento vai continuar aqui, na testa, para eu poder conseguir isolar os cílios inferior dela. Porém, a minha mão de acoplagem, ó, cílio superior nessa forma, a pinça sempre no ângulo de 90 graus retinho, correto? O cílio superior. Para os cílios inferior, como que é o ângulo da mão? A minha mão sai da testa e vem para bochecha. A minha pinça, eu não posso ficar com a mão na bochecha e deixar a minha pinça assim reta no ângulo de 90 graus. Eu tenho que deitar a minha pinça. Tá? Por quê? Vou pegar um fio, deixa eu pegar um fio maior aqui. E bastante para que vocês possam ver. Ó, se eu colocar minha mão na bochecha e vir com esse fio reto aqui, ó, eu não vou conseguir vir com ele reto, eu não vou ter um ângulo de acoplagem. Ele não vai encaixar nos cílios inferior. Então, o que eu faço? Eu vou, ó, e deito a minha mão. Deito a minha pinça. Ó a minha pinça como é que fica deitada. Deito ela para que eu tenha o ângulo exato para fazer essa acoplagem. Ok? Então, essa é a posição da mão, tá bom? A mão sempre deitada na bochecha com a pinça deitada. A pinça não pode estar no ângulo reto de 90 graus. Ela tem que estar deitada, tá ok? Vou dar o zoom novamente para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Então, voltamos aqui, tá? Ainda estamos aqui, ó, dentro do quadrante 0,5. Faço o meu isolamento. Quando vocês sentirem, né, que os fios estão se separando novamente lá no chicote, o que você faz? Vocês vão lá e passam novamente o quê? O primer, o finalizador, seja lá o que for que vocês vão utilizar, o álcool 70, onde? Na pontinha do fio artificial que você está utilizando, lá no chicote. Para quê? Para que possa juntar esses fios novamente. E assim, vocês conseguirem tirar eles do chicote como se fossem uns spikers.
Spikers é quando os fios, a gente tira eles do chicote tudo grudadinho, tudo juntinho um no outro. Esses fios se chamam spikers, essa técnica se chama spiker. Ó, acoplei, pressionei para baixo. Sabe o que é bom dos cílios inferior, gente? Ele não embola. Igual a gente faz os cílios superiores, e costuma embolar, a gente vai fazendo o isolamento e tudo, ele vai embolando. Nos cílios inferiores ele não vai embolando. Olha para vocês verem que maravilha. Onde vocês colocam, eles já ficam. Quais os tipos de curvatura que a gente utiliza para fazer os cílios inferiores? A gente utiliza a curvatura B e a curvatura J. Por que essas duas curvaturas? Porque são curvaturas menos acentuadas. São curvaturas que entregam um efeito mais natural, tá? Lembram lá da transição de curvatura? Curvatura J, curvatura B, curvatura C, curvatura D, curvatura L e assim vai, tá? Então, a
Veja se voltou agora. Dá um joinha se tiver voltado. Desculpa que eu não vi, tá? Veja se voltou. Voltou? Tá ok? Falem pra mim se tá ok. Ok? Voltou? Tá bom, então. Então, eu falei o seguinte, que os cílios inferiores... Veja se vocês vão me ouvir agora. É porque eu tava no fone, no microfone. E o microfone deve estar descarregando. Verifica aí se voltou. Eu tirei o microfone agora. Verificam se voltou. Me dá o ok se tiver voltado. A gente vai pegar um pouquinho de ruído. Voltou? Dá um joinha. Voltou, gente? Ok. Vou dar continuidade. Então, como eu vou estar sem o microfone agora, a gente vai ter um pouquinho de ruído, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para que vocês possam ouvir. Vocês vão me falando aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu tava falando o seguinte, sobre a vascularização. Deu para entender direitinho sobre a vascularização? Vocês ouviram essa parte? Os cílios inferiores, ele tem menos vascularização sanguínea do que os cílios superiores. Então, por isso que eles são mais frágeis, mais finos e menos quantidade, tá ok? Então, a gente não pode dar uma sobrecarga nesse fio. A espessura de 0,7 eu posso usar de 2 até 5 fios em um único fio, tá ok? Os meus spikers pode ter até 5 fios, para não dar uma sobrecarga nesse fio inferior. O tipo de curvatura é a curvatura J e curvatura B. Por quê? Porque são curvaturas menos acentuadas. São curvaturas que entregam um efeito mais natural, tá? Então aqui, ó, quando eu vejo que o fio ele é muito fininho, muito pequenininho, na hora que eu faço o meu isolamento, por quê? Eu faço o meu isolamento para depois eu fazer o quê? Eu pegar o fio do chicote. Então, eu tô fazendo o meu isolamento, eu percebo que o fio ele é muito fininho, então eu vou lá e diminuo a quantidade de fios do meu spiker. Eu diminuo a quantidade para não dar uma sobrecarga nesses cílios, tá? Ó,
Acoplei, pressionei para baixo. Opa! Só um pouquinho mais baixo, que eu tô sem microfone. Não, acabou a bateria aqui. Então aqui, ó, é um fiozinho mais grosso. Se é um fiozinho mais grosso, então eu posso colocar um pouquinho mais, né, de fios nesse fio. Agora, se é um fiozinho mais fino, eu tenho que colocar menos quantidade sobre esse fio, para não dar uma sobrecarga nele, tá? A sobrecarga vai fazer duas coisas. Primeiro, pode fazer com que haja queda precoce desse fio. E segundo, pode ser que essas extensões não tenham uma boa durabilidade, devido à sobrecarga que está sobre ele, tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu ver. Está assistindo a cena do vídeo. Ah, tá. As perguntas, parou de novo? Ah, não, tá, isso aqui foi antes. Quem tiver pergunta pode ir mandando aqui, tá, gente? Que aí eu vou dando uma pausa e vou dando uma olhadinha aqui nos comentários pra ver as dúvidas de vocês. Esse é o momento, tá? Tem como colocar uma toalha na minha casa? Tá doendo demais. Só que a gente vai sair da posição pra passar, né? Da posição da câmera. Então aqui, ó, já estou quase finalizando o quadrante 6. Nós vamos para o quadrante 7. Outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção também é no direcionamento, tá? Desses fios. Acoplei. A acoplagem, Gleide, do fio artificial no fio natural pode ser feita como? Da forma que vocês estiverem aí, de acordo com o fio natural da sua cliente. Vocês podem fazer tanto por cima quanto por baixo. Vocês conseguem esse ângulo de acoplagem. Porém, o jeito mais prático, mais fácil de acoplar é por cima do fio natural. Ó. Perceberam aqui que a maioria deles eu acoplei por cima? A gente tem um ângulo de acoplagem. Eita, deu um trava-língua aqui. Melhor. Então aqui, ó, tô entrando no quadrante 7. Primeira camada, fio fininho. Menos fio. Tá? Ó. Não posso deixar torto. Perceberam que às vezes eu coloco lá e vou rapidinho e tiro? Por quê? Porque ficou torto. O olho da sua cliente não pode ficar aberto, tá? Sim, sim, já está ficando maravilhoso. E olha aqui, ó. A gente nem finalizou ainda. Tô na camada intermediária. Tamanho 6. Isso aqui, gente,
Essa técnica vocês vão vender ela para quem? Para cliente que você já tem, tá? Eu tô com um fio aqui, ó, ele é bem fininho. Então, ó, se eu não colocar nele, vai ficar um buraquinho aqui. Então, eu vou colocar só 2 fiozinhos nele. Para que não fique um buraco aqui, ó, no meio do nosso médio. Trabalhar o visagismo, tá? Toda cliente pode fazer os cílios inferiores? Não. Nem todo mundo. Tem gente que vai ter ali aqueles fiozinhos, só 4 fiozinhos nos cílios inferior. Então, se você fizer, né, a extensão de cílios inferior nela, não vai ficar tão harmonioso, tão bonito. Porque não vai ter o que? Preenchimento. Então, o que você pode oferecer para ela? Se você souber fazer a montagem do feno, daqueles de volume russo, aí você pode fazer, que ele vai dar um voluminho melhor. Agora, se você não souber fazer, você tem que explicar para ela, tá? Que, né, devido à quantidade de fios que ela tem, não vai ficar um efeito harmonioso, porque vai ficar com falhas, tá? E não vem da onde baiano, gente, vai no modo de jeito, na brincadeira, tá, gente? Me perdoe se tiver algum baiano aí na área. Não vai fazer aquele negócio de fazer uma ponte, fazer não sei o que, pra poder tampar esse buraquinho, não. Não vai ficar legal não aqui nos cílios inferior, não. Sabe por quê? Porque não tem camadas o suficiente para cobrir essa falha. Para cobrir, né, essa ponte, essa técnica de camuflagem que a gente fez. Então, se ela tiver poucos cílios inferior, infelizmente, não vai ter como fazer, né, os cílios inferiores nela. Se ela tiver também os cílios, né, voltados para baixo, para cima, também não consegue fazer, tá? Porque eles vão ficar entrando dentro do olho dela, as extensões de cílios. Bom? Eu estou fazendo aqui com a técnica de sparkles, para quê? Para dar, relaxa seu pescoço aí um pouco, para dar o quê? Para dar aquele efeito de volume, né? Porém, você pode fazer com o fio a fio também, tá? Tem um soltinho aqui, eu vou repor ele aqui, ó. Tamanho 5. Aí, com o fio cilíndrico de espessura 0,10, você também consegue fazer essa técnica. Só que aí você não vai montar os spikers. Você vai fazer o quê? Travou aqui? Deixa eu ver se você parou. Parou não. Você não vai fazer os spikers. Você vai fazer o quê? Pegar um fio artificial e um fio natural, ok? Então é assim que você vai fazer. Vira um pouquinho de lado. Se for com fios de espessura 0,5, 0,7, 0,3, aí você vai fazer na técnica de spikers. Agora, se não for, se for com fio de espessura 0,10, é um fio artificial e um fio natural, ok? Não vai utilizar mais do que isso, não. Mais do que um fio, não. Qual curvatura você usa? Aqui, nessa técnica, eu estou utilizando a curvatura J. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a curvatura, a marca que eu estou utilizando, né, que vai ficar de fácil acesso para vocês encontrar ela aí no mercado. E as pinças, tá? Que as pinças também exigem uma pinça diferente. Qual curvatura você usa, B ou J? Acabei de responder ela aqui, obrigada.
Então, você tem que entender um pouquinho, né, daquela transição de curvaturas, tá? Para cílios inferiores é sempre curvatura B ou curvatura J. Em alguma exceção, se a sua cliente tiver o olho muito profundo, você vai utilizar a curvatura C. Mas é em exceção, tá ok? Não vai sair colocando curvatura C por aí no olho da sua cliente, não, porque o negócio não vai ficar bonito, não. Tá bom? Eu amo a curvatura J. Amo, amo, amo. Já tá conseguindo, ainda bem que você tá indo ensinar pra ela. Você vai ensinar pra ela? Eu não vou falar nada com ela. Fica aí, Natia. Sua irmã tá na Aqui, vamos agora ver se tem algum fiozinho, né, que ficou sem extensão. Ok. Ó, venho fazendo essa varredurazinha, né, pra ver se tem algum fiozinho que está sem extensão. E a gente vem fazendo a reposição. Não deixe spikers, tá? Porque os spikers vai incomodar a sua cliente. Na hora que estiver fazendo, ela vai falar assim, não, tá dando a coceirinha. É normal dar essa coceirinha. Sabe por quê? Porque os cílios inferiores, eles ficam mais próximos à pálpebra. Tá vendo aqui, ó, que tá meio com um buraquinho aqui? Por quê? Porque tem um fio dela aqui, ó, bem Lash Baby mesmo. Então, é do tamanho 6. Nós vamos colocar aqui, ó, pouquinho fio, só 2 fiozinhos. Nesse fiozinho dela aqui, pra não ficar um buraquinho. É trabalhar com visagismo, tá, gente? Vai ficar uma coisa harmoniosa. E essa técnica aqui é pra trazer o quê? Pra trazer harmonização pro olhar, tá ok? Acho que o seu travou já tem um tempão. Deixa eu voltar aqui. Deve estar quente. Você atingiu o limite diário. Limite diário de quê? Ah, tá. Coloca... Deixar pra depois. Então, olha aqui. Terminamos a nossa extensão de cílios inferior. Viu como é rápido? E olha aqui, a gente parando, eu conversando, ajeitando câmera. Isso aqui vocês fazem muito rápido essa técnica, tá? Eu aconselho vocês sempre fazer um olho para depois fazer o outro. Por quê? Por causa do ângulo da cabeça. Ó, desse lado eu venho aqui trabalhando. A gente não tem muitos cílios, então isso ajuda bastante, né? Na hora de fazer essa técnica de extensão de cílios inferior. Por quê? Porque não vai ter aquele tanto de camada, aquele tanto de fio aqui pra gente estar trabalhando ali. Então aqui, ó, a probabilidade de dar spikers com você, sticks com você fazendo isolamento é mínima, é mínima. Vocês viram que conforme eu vou fazendo a acoplagem, o fio ele já vai fixando ali bonitinho, tá? Deixa eu voltar aqui e alongar a câmera mais um pouco para me mostrar um detalhe para vocês. Ó. Pegando aqui os 2 olhos agora. A forma de colocar na outra também é a mesma. Olha, essa pinça aqui, ó. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Quando eu tô fazendo esse olho aqui, a pinça vai ficar do mesmo jeito, ó. Deitadinha. A pinça, ela já tem essa curvatura aqui, ó, justamente pra dar um encaixe, tá? Então, se eu tô fazendo esse olho aqui, ó, eu vou levar a cabeça dela pra lateral para que eu possa ter esse ângulo aqui, ó. Para poder fazer a acoplagem desses cílios desse outro canto. Vocês vão perceber que o olho esquerdo, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade para fazer do que o olho direito, justamente por causa desse ângulo aqui, ó, de posição da mão, tá? Então, ó, essa pinça, ó, ela tem um encaixe perfeito para poder fazer essa acoplagem. Então, quando eu vou acoplar aqui, ó, como que eu faço? Olha aqui, ó, minha pinça.
Tá vendo? Eu costumo deixar a minha pinça, minha mão levemente suspensa para que eu possa ter esse ângulo de acoplagem. Gente, tô me dando trava-língua hoje. Nesse canto interno aqui. Só que a dificuldade maior que vocês vão ter no olho esquerdo é justamente aqui, ó, nesse primeiro quadrante aqui, que é do canto interno. Aqui já nos outros, você já não vai ter mais, ó. Eu vou ir colocando a minha mão, deixa eu aumentar a câmera. Eu vou ir posicionando a minha mão onde, ó? No queixo, na bochecha, na boca dela. Não tem que ter medo não, gente, ó, pode encostar. Se a cliente sua tiver com batom, você pode colocar, né, um protetor aqui na boca dela para não ficar sujando sua mão e você levar o batom pro resto do rosto dela. Ou então, né, dela um lenço umedecido para ela tirar o batom, porque você vai utilizar, né, de apoio, né, ó, o ângulo sempre é esse, ó, a pinça, ó, deitada, para você fazer essa acoplagem. No canto interno, que eu deixo a minha mão um pouco mais suspensa, mas a pinça, ó, vou pegar o fio, pegar até um aqui para vocês verem. Eu pego o fio, ó, mais na pontinha para eu conseguir fazer essa acoplagem aqui nesse cantinho interno. Então, no olho esquerdo, vocês terão um pouco mais de dificuldade nesse pequeno canto aqui, ó, tá? Depois, o restante do olho é normal. Outra dica, quando for fazer, não faça isso aqui, ó. Venho aqui, puxo a pálpebra para cima para poder fazer a acoplagem. Não. Por quê? Porque você vai estar deixando o olho da sua cliente exposto, tá? Então, não faça dessa forma. Sempre faça dessa forma aqui, ó. Fazendo o isolamento, né? O lifting dos cílios superiores. Faça o isolamento da pálpebra inferior. Trabalhe sempre em camadas para trazer, né, a harmonização para esse olhar, ok? Então, os tipos de pinça que eu estou utilizando aqui hoje. A pinça para isolamento, eu estou utilizando essa pinça normal aqui, que eu tenho o costume, né, de usar ela no meu dia a dia. Uma pinça mais reta, ó, que eu tenho um ângulo melhor. Se tem aquela outra pinça que é totalmente reta, não tem nem essa leve curvatura aqui, pode ser ela também. Já as pinças que eu utilizo de precisão, para poder pegar o fio, é essa pinça aqui, tá? Ela tem que ter esse ângulo de curvatura aqui, principalmente pro olho esquerdo, tá? Ó, por causa, ó, tá vendo aqui, ó? O ângulo de encaixe. Ele tem justamente o formato do nariz, ó, pra ficar perfeitinho aqui, ó, na hora de eu encostar e fazer a acoplagem dos fios aqui nesse cantinho externo. Nesse outro olho aqui tem uma pinça também que eu gosto muito de usar, que é essa pinça aqui, ó. Tá vendo como que ela é? Ela é diferente dessa, ó. É pra vocês verem o ângulo. Ah, Gleide, mas e se eu pegar assim, como que você vai pegar aqui pra fazer isso aqui? Não tem como, tá? Essa pinça aqui eu gosto de utilizar ela pra poder fazer o restante do olho, ó. Do canto interno, desse olho direito, eu consigo fazer com essa pinça. Já o canto interno desse outro olho aqui, ó, já dificulta um pouco mais, por causa do encaixe aqui, ó, do nariz, que essa pinça aqui oferece e essa aqui não oferece, tá? Então, eu gosto muito de utilizar essas duas pinças, perdão, essas duas pinças para poder fazer os cílios inferior, ok? Os fios que eu utilizei aqui, né, que vocês vão encontrar facilmente no mercado, esse fio aqui, ó, a Decemares, ele é da curvatura J, tá? E ele é uma caixa mix, então já vem aqui, ó, dos tamanhos 5 aos tamanhos 7. Tem caixinhas, né, que vocês vão encontrar o tamanho 4. Se te encontrar com o tamanho 4, melhor ainda, porque o tamanho 4, ele fica ótimo para você poder colocar aqui, ó, no canto interno. Então aqui, se tivesse o tamanho 4, nós iríamos dividir esse quadrante aqui para poder começar com o tamanho 4, depois o 5 e assim seguir com o nosso mapeamento, tá ok? Essa outra caixinha aqui, ó, que é da Cherry. Essa aqui que eu falei com vocês da Decemares, vocês vão encontrar ela tanto na curvatura B quanto na curvatura J. São os fios mais populares no mercado, tá ok? Agora, esse aqui, ó, da Cherry, por exemplo, ele é da curvatura B. Ó. Tá
vendo? É da curvatura B e ele vai do tamanho 4 ao tamanho 6, tá? Quando eu abro aqui essa caixinha, ó, vendo os tamanhos que eu encontro aqui dentro? Então, assim, da Cherry já são fios, né, de uma qualidade melhor do que o da Decemaris, por exemplo, tá? Então, aí vocês vão, os fios, gente, vocês vão ter que comprar, vão ter que testar, né? Tudo vai depender do tipo de material que vocês utilizam no estúdio de vocês. Se vocês, né, costumam utilizar um material mais premium, né, um material mais de elite, então compra um Cherry, compra uma Rastelli, entendeu? Agora, se não for, né, um material premium de tão elite, aí podem utilizar o Decemaris, tá bom? Tem uma outra marca também, Maria, acho que é da Maria Sacha, se eu não me engano, que tem também, né, fios inferiores, tá bom? Então aqui, ó, as pinças eu falei com vocês, o jeito de colocar aqui, ó. Quando a gente vai fazer os cílios superiores, a gente não deixa dessa forma aqui os fios na nossa paletinha de trabalho. Fica dessa forma para a gente poder tirar assim, correto? Os cílios superiores, ok? Quando a gente vai fazer os cílios superiores, a gente não vai conseguir fazer com ele, né, deixar o chicote desse jeito aqui na paleta. Por quê? Porque na hora que eu pegar aqui esse fio, ó, ele não vai estar na posição certa para eu poder fazer a acoplagem. Por quê? A gente faz a acoplagem ao contrário do cílio superior. Então, para eu ficar na posição certa, para eu já tirar e acoplar, e aqui tá minha paleta, eu vou virar a minha paleta de cabeça para baixo. Então, as pontinhas no cílio superior, a ponta fica, a curvatura, né, fica sempre voltada pra gente, correto? Como se o cílios artificial tivesse de frente pra gente. Já para os cílios inferior, não, eu viro aqui a minha paleta ao contrário, aí é como se o meu cílios artificial ele ficasse de costa para mim, tá? A curvatura dele não vai estar de frente para mim, vai estar de costa. Por quê? Porque eu vou vir aqui, ó, já vou pegar o meu fio do jeito certinho que eu vou fazer a acoplagem lá. Eu só vou fazer o quê? Na hora que eu pegar ele aqui, ele vai estar assim. Na hora que eu chegar lá, eu vou virar o ângulo da minha mão, né, para que eu tenha o ângulo de acoplagem lá no olho, né, nos cílios da minha cliente, correto? Então, essa é a forma correta de você deixar o seu fio, tá? Ó, para tirar, vou ter que tirar aqui, ó, desse que tá maior, tá vendo, ó? Tirei e viro a minha mão para que a pinça fique deitada, para que eu tenha ângulo de acoplagem. Para mim montar os spikers, o que eu faço? Utilizo o álcool 70, primer ou então um finalizador. Venho aqui, ó, e passo somente na pontinha dos fios artificiais, que aí ele vai dando, né, aquele efeito de fios juntinhos, fios coladinhos, fios molhados, que aí ele vai ficar assim e você já vai ter a quantidade certa, né? Você vai passando até ele ficar bem fininho ali, a quantidade certinha de fios que você quer para você tirar a acoplagem sem que esses fios fiquem se abrindo, tá ok? Então essa é a forma correta de você estar fazendo aí os spikers para estar fazendo os cílios inferiores, tá bom? Então aqui, ó, eu vou agora remover, né, esse fios, essas fitas aqui. Nós fizemos o lifting, deixa eu proteger as minhas pinças aqui primeiro, né, para não acontecer nenhum acidente. Na hora de fazer essa remoção aqui, gente, vocês têm que ter muito cuidado para não causar uma epilação no cílio superior da sua cliente, tá? Aqui agora você vem, né, passa o seu finalizador normalmente aqui, né, nessas extensões de cílios inferiores que você fez, para que ele também tenha uma boa retenção e tenha uma boa durabilidade, tá ok? Todo o processo pré e pós é o mesmo que a gente faz onde? No cílio superior, não muda em nada. Vou dar o zoom aqui para que você retirada, tá ok? Olha. Primeiro eu venho aqui, ó, verificando se não tem nenhum fiozinho, ó, colado de baixo para cima, para não causar essa epilação. Vou pegar aqui desse canto. Deixa eu colocar meu óculos, gente, que eu tô com dificuldade de enxergar. Cadê meu óculos? Tá na minha cabeça. Então, vou tirar aqui um bracinho para levantar essa fita.
e vem, ó, passando bem na fita e nas extensões, onde está coladinho, para quê? Para ir soltando o adesivo da fita. Meu microbush secou. Deixa eu dar mais uma olhadinha de novo, ó. Tá vendo como se solta? Ó, esse lado, essa outra fita de baixo aqui. Vendo? Secou de novo, deixa eu dar mais uma olhadinha. O microbush ele é muito pequenininho, então não pega muito produto, ó. Porque senão você coloca as extensões de cílio superior, faz a inferior, depois na hora que termina vai ter que ir lá fazer tudo de novo. Isso serve até, ó, para a pele da sua cliente, ó. Você vai passando, ele vai removendo, porque essa fita aqui, a fita mágica, ela gruda um pouquinho mais do que a fita transpore. Mas ela, para poder fazer, né, o lifting, ela é a melhor que tem. Eu particularmente amo. Então aqui, ó, venho agora removendo, né, o isolamento inferior. Agora, eu tenho uma mega oportunidade para vocês. Eu tenho uma mentoria de cílios inferiores, onde eu ensino, né, vocês a fazerem mais 5 mapeamentos de cílios inferiores. Por quê? Lembra quando eu falei com vocês que cada mapeamento superior requer um mapeamento inferior? É justamente para isso, para poder trazer essa harmonização. Então, eu tenho essa mentoria, tá? Essa mentoria, ela custa apenas R$ 79,00. Nessa mentoria, além de você aprender, né, essas outras 4 técnicas, né, de mapeamento de cílios inferiores, e lá eu falo tudo sobre cílios inferiores. E também, conforme, né, eu vou falando sobre os cílios inferiores, eu ensino vocês a fazer esses outros 4 mapeamentos, tá? Porque cada tipo de mapeamento superior exige um mapeamento inferior. Porque a extensão de cílios, ela tem esse propósito, de trazer harmonização para o olhar da sua cliente. Então tem nessas você vai aprender mais 4 técnicas, vai aprender tudo sobre extensão de cílios inferiores e você ainda vai ganhar também um e-book completaço. Lá nele tem tudo, sabe o que é tudo? Tudo mesmo de cílios inferiores, tá? Como que é feita a remoção, os tipos de materiais, as pinças, a estrutura do fio, a tricologia do fio, tudo isso vai estar lá nesse e-book, tá? Então, além de você aprender as outras 4 técnicas, você também... Isso é uma aula, tá, gente? É uma aula, uma mentoria já gravada que vocês vão estar adquirindo e aprendendo a fazer esses outros 4 mapeamentos. E de bônus, vocês vão levar também, né, esse e-book completo sobre cílios inferiores, tá? Então, quem tiver interesse, é só me chamar no direct, que eu já encaminho o link para vocês e libero as aulas também. Dá para fazer a parte do superior e inferior no mesmo dia, é na mesma hora, tá? Na mesma hora que a gente faz. Acabei de fazer o cílio superior, já venho aqui, ó, faço o lifting, né, dos cílios superiores que eu acabei de fazer e faço o cílios inferior, tá? Isso vocês vão fazer com a mesma cliente no mesmo horário. Ah, veio uma outra cliente de um outro espaço querendo fazer só os cílios inferiores. Você pode fazer? Sim. Você não vai perder a sua cliente por causa disso, ok? Você pode fazer, sim, né, esse cílios inferior nela, você vai cobrar por essa técnica dos cílios inferior. Porém, ali você já vai aproveitar e já vai vender a técnica do cílio superior para ela, ok? Fala com ela assim, ó, para fazer só os cílios inferior fica X. Para fazer os dois vai ficar X
Ou seja, dá um valor melhor para que você venda também a técnica do cílio superior para ela. E com isso você já ganha, né, uma única cliente esses dois valores. Eu aconselho cobrar no mínimo. Lógico que vai depender aí, né, do local onde você está, né, da sua região. Você vai fazer um estudo aí para ver, né, quantas pessoas estão cobrando. Porém, gente, é uma técnica muito nova, tá? Nós já estamos falando dessa técnica de cílios inferiores. Abre o olho, amor. Nós estamos falando dessa técnica de cílios inferiores desde 2003, desde 2023. Então, só que agora 2025 ela vai vir com tudo. Então lembre-se daquilo. Quem, né, sai na frente, quem começa a fazer antes, você se torna uma pioneira nisso. Então você se tornando uma pioneira, você pode cobrar mais caro, você pode se tornar referência naquilo que você está entregando, tá? Então aproveita que o momento é agora, vai vir com tudo para 2025 e olha para vocês verem esse olhar como é que fica. Ó, vou postar para vocês daqui a pouco o vídeo, né, que eu postei ontem dela somente com um e o outro sem a extensão de cílio superior. O olho dela, ó, esse aqui a gente nem trabalhou e tá todo vermelhão, tá vendo? É sempre assim que fica o olho dela mesmo. É muito delicado. Ela sempre é minha modelo, ela tem olho claro, então tem muita sensibilidade à luz também, fica muito tempo fechado. Vocês viram que o olho dela ficou fechadinho o tempo todo, é normal o olho dela ficar vermelho desse jeito, tá? Então, para você que tem o interesse, né, de adquirir essa mentoria sobre os cílios inferiores e aprender essas mais 4 técnicas de mapeamento, né, para os cílios inferior, né, e trazer essa harmonização para o olhar e levar de bônus, né, o e-book completo sobre cílios inferiores, só me chamar aqui no direct ou então entrar lá no grupo, tá? Lá no grupo também, vou liberar o link lá. Quem já tiver no grupo, eu vou liberar o link de pagamento para vocês. Depois da confirmação do pagamento, vocês serão direcionados em um outro grupo automaticamente. Lá nesse outro grupo, né, eu vou estar liberando para vocês as aulas e o e-book, tá? Lá também eu vou querer, né, as fotos, os vídeos e as imagens, porque é uma mentoria, gente. Mentoria é quando vocês têm um acompanhamento. Vocês vão ter a aula, porém, vocês vão ter esse acompanhamento também. Eu quero receber os vídeos e as fotos para que eu possa corrigir o trabalho de vocês e ver, né, quais são os pontos que devem ser melhorados, né, para que vocês realmente, fature alta e agora em 2025 com essa nova técnica. E principalmente se torne pioneira e referência nessa nova técnica, tá ok? Mais alguma dúvida? Que nós já vamos encerrar por aqui. Alguma dúvida? Deixa eu ver se ficou alguma perguntinha sem responder. Se eu travou de novo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Gostaram? Olha esse up. Daqui a pouco eu vou gravar o vídeo dela e mostrar para vocês o resultado final dos 2 olhos, né, feitos, concluídos com sucesso. Deixa eu tirar aqui a câmera agora. Abre aqui. Obrigada. Deixa eu ajeitar aqui que eu tinha prendido o meu cabelo. Sem dúvida, adorei a aula. Obrigada, Viviane. Deixa eu ver se ficou alguma outra pessoa aqui. Alguma pergunta para trás. Mostra as pinças. Eu mostrei as pinças. Suelen, você conseguiu ver? Tudo certinho. Não, Natiele, não estou indo te ensinar. Estou indo para curtir o carnaval. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom, acho que tá sem nenhuma pergunta aqui. Não ficou nenhuma pergunta sem... pode levantar aí, gatinha. Então, vou liberar lá no grupo. Quem quiser me chamar aqui no direct, vou estar liberando o link de pagamento, tá? Apenas R$ 79,00 para que vocês possam adquirir a mentoria sobre cílios inferiores com essas novas... com mais 4 técnicas de mapeamento para os cílios inferior. E também o e-book completo sobre cílios inferiores, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Grandes beijos. Olha, mais uma coisinha, que não sei se vocês já fizeram, tá? Mas façam aí a fotinha de vocês. Vou dar um print aqui agora, ó.
um printzinho, vamos postar lá, tá? Que vocês agora já sabem fazer a técnica de extensão de cílios. Mostre para suas clientes que vocês vão aprimorar ainda mais nessa técnica e já comecem a divulgar ela para que vocês possam faturar alto aí agora em 2025 com essa nova técnica, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Grandes beijos e até a próxima.